Bom, hoje o Brasil joga contra a seleção de Camarões e a UPF vai liberar alunos, professores, funcionários e estagiários a partir das 4h30 da tarde. À noite não tem aula por causa do tempo necessário de deslocamento até a universidade, já que muitos alunos são de outras cidades. Bem, nós já estamos no 12º dia de Copa do Mundo do Brasil, metade dos jogos já aconteceu, esse é o maior evento esportivo do mundo, que dividiu e segue dividindo opiniões, principalmente entre os brasileiros. Bom, o que se sabe é que o país está consumindo os produtos da Copa, as pessoas estão parando de trabalhar para assistir aos jogos e o sentimento de patriotismo parece estar maior do que quando a Copa começou. Para falar um pouquinho sobre tudo isso, nós convidamos o professor de Filosofia da UPF, doutor em Filosofia, Francisco Fianco, mais uma vez batendo um papo aqui com a gente. Professor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Muito obrigado, para mim é sempre um prazer vir aqui e poder conversar com vocês. E principalmente poder provocar um pouquinho o nosso telespectador, isso é importante, não é, professor? A gente tem que reconhecer qual é o nosso talento, o meu é incomodar, então vamos usar isso, no bom né? sentido, no sentido de pensar, né? Professor, que reflexão a gente já pode fazer desses primeiros dias de Copa do Mundo que parecem ser mais tranquilos do que se imaginava? Do ponto de vista social, do ponto de vista urbano, em questão de manifestações e tal, parece mais tranquilo. Embora a gente tenha que resguardar um pouco a nossa dificuldade em acessar a realidade dos fatos. A gente está sempre acessando esses fatos através de algumas interpretações. Então, eu tenho feito o exercício de acompanhar a Copa do Mundo em canais diferentes e ver mais ou menos como eles noticiam diferentemente cada evento. Dá para dar um exemplo, professor? Informações muito diferentes de um veículo para o outro. A gente vê, por exemplo, em relação ao número de pessoas, né? Quando se fala contra uma manifestação, que seria daí então contrária à Copa do Mundo, que é reprimida pela polícia, às vezes até com violência excessiva, num canal se diz 200 pessoas estão. No outro canal nós temos o número de 2.000 pessoas. Quando um canal noticia as pessoas assistindo a Copa do Mundo num telão montado à beira da praia no Rio de Janeiro, e a imagem dá assim, uma imagem que mostra pouca gente. 4.000 pessoas estão reunidas. Então, existe algum certo nível de manipulação da informação, da imagem aí, né? Talvez não esteja tão tranquilo quanto querem fazer parecer. No início acompanhamos algumas manifestações, principalmente nas capitais, algumas até com uso de violência, não só da polícia, mas por conta dos manifestantes. O que não é legal, não é, professor? Nunca é interessante, né? Na verdade, assim, a gente tem que pensar também que as manifestações elas estão inseridas dentro de um contexto democrático do Estado de Direito. Se ficando dentro do Estado de Direito elas resolvem alguma coisa ou não, é uma outra discussão, né? As revoluções em geral, elas saem do Estado de Direito e vão para um nível mais hostil. Acho que não é o caso da nossa realidade, né? Mas transformar a manifestação democrática em criminalidade ou em terrorismo é um processo assim, muito desleal do Estado em relação à sociedade. Porque fora esse pequeno espaço de manifestação, que outros espaços continuam existindo para que o sujeito manifeste a sua voz? Numa democracia representativa, são pouquíssimos, exíguos os espaços de manifestação. Bom, você acompanhou também, professor, a reação de alguns brasileiros diante do primeiro jogo do Brasil, onde teve um pênalti ali muito questionado. O que você percebeu com relação a isso? Um parênteses, assim, porque acho que a única pessoa que gritou quando a Croácia fez gol fui eu em casa, assim, no prédio ninguém mais comemorou o gol da Croácia, foi o único, tá? Mas isso só para incomodar. Isso é só um parênteses. É só um parênteses, né? Então, o mais fascinante de sediar uma Copa do Mundo é poder observar, através do comportamento das torcidas de outros países, um pouco da cultura de outros países, né? Recentemente me relataram que os japoneses recolheram o lixo do estádio. Tem muitas fotos circulando na internet, nas redes sociais. Isso é fascinante, isso é fantástico, né? Agora, em relação à cultura brasileira, nesse primeiro jogo a gente teve uma situação de como é que nós conseguimos admirar
como ídolos, como líderes, como pessoas que formam uma imagem, um comportamento, jogadores que simulam coisas, que simulam pênaltis, que cavam pênaltis. E ter o país todo e toda a massa pensante do país fazendo de conta que isso não aconteceu, achando isso normal. Será que é aquele reflexo do jeitinho brasileiro? O que isso diz da nossa sociedade? Quer dizer, uma sociedade que não se importa com a adequação, que não se importa com a correção moral, se importa só com o resultado? Então, se o pênalti foi cavado, não tem problema, porque nós estamos ganhando. Será que é assim? Essa é a mesma sociedade que estaciona na vaga para deficiente, essa é a mesma sociedade que se indigna com a corrupção, mas paga para passar adiante na fila. O nosso futebol, eu não gosto de futebol, sou o contrário e tudo, mas eu sei que entender futebol na nossa sociedade é entender também a nossa sociedade como um todo. E o nosso futebol, nesse exemplo desse primeiro jogo, é um reflexo das mazelas, dos problemas que nós vivemos no nosso cotidiano enquanto brasileiros. Para encerrar, professor, queria que você falasse um pouquinho sobre política, né? Aproveitando o momento de Copa do Mundo, alguns candidatos lançando a sua campanha. É um momento oportuno sob o ponto de vista deles? Então, se não dá para entender a sociedade brasileira sem o futebol, também não dá para achar que o evento esportivo ele é simplesmente esportivo, lúdico, midiático. Ele é um fenômeno político. E enquanto fenômeno político, ele vai ser um fenômeno econômico, né? Existe uma vinculação, me parece, existe uma vinculação política do futuro breve do nosso país aos resultados da Copa. Ou seja, se o Brasil ganhar, determinado candidato se reelege ou não. Se perder, o candidato perde. Tenho a impressão de que tem uma influência muito grande do resultado da Copa do Mundo sobre as eleições, né? Se ela vai ser determinante, já acho que não, mas que vai ser uma grande influência, vai ser. Então, talvez uma população composta de muitas pessoas que têm dificuldades financeiras, econômicas, sociais, etc., etc., que está projetando toda a sua realização na vitória do Hexa, se essa vitória não vier, talvez alguma coisa se quebre dessa autoilusão, né, e force uma reflexão, force uma tomada de consciência. É a esperança, né? Force uma mudança de comportamento. Tenho a impressão de que isso pode ocorrer. Se vai ser o suficiente para mudar o rumo político da nação ou não, já não saberia dizer. Mas que as pessoas vão se chocar com isso, vão. Tão importante quanto acompanhar o resultado do jogo de hoje, Brasil e Camarões, é acompanhar o que anda acontecendo no cenário político, não é, professor? Exatamente. Fica a dica. Fica a dica. Eu tenho sangue africano, vou torcer para Camarões do início ao fim. Tá certo, o brasileiro é livre para torcer para quem quiser. Professor, muito obrigada. Boa semana para você. Igualmente. Um abraço. Obrigada.